Espinossauro. O espinossauro era o verdadeiro terror dos rios do Cretáceo e o maior carnívoro terrestre conhecido, superando até o T-Rex em comprimento, chegando a 14 metros. Sua característica mais marcante era uma enorme vela nas costas, sustentada por espinhas alongadas. Com um crânio comprido e dentes cônicos parecidos com os de um crocodilo, sua dieta era baseada principalmente em peixes grandes, mas ele não recusava uma presa em terra firme. Suas patas dianteiras eram fortes e armadas com garras afiadas, perfeitas para pescar. Ele vivia no norte da África e passava grande parte do tempo na água. Estegossauro. O estegossauro é o famoso dinossauro de placas. Ele viveu no período Jurássico e era um herbívoro quadrúpede de visual único. Aquelas placas enormes nas costas não serviam como armadura protetora, mas sim para regular a temperatura corporal ou impressionar parceiros e rivais. O verdadeiro perigo ficava na ponta da cauda. 4 espigões ósseos afiados que ele balançava com força contra os predadores. Um detalhe curioso é que, apesar de pesar cerca de 5 toneladas e medir até 9 metros, seu cérebro era minúsculo, do tamanho aproximado de uma noz. Ele andava com a cabeça baixa, pastando a vegetação rasteira. Carcharodontossauro. O Carcharodontossauro, cujo nome significa lagarto com dentes de tubarão, faz jus à fama de gigante devastador. Esse carnívoro colossal viveu no norte da África durante o Cretáceo e rivalizava em tamanho com o T-Rex, atingindo até 13 metros de comprimento. Seus dentes eram serrilhados e afiadíssimos, projetados para rasgar a carne das presas e causar sangramentos fatais, em vez de esmagar ossos. Com um crânio imenso e pernas longas, ele era um predador de topo ágil para o seu tamanho, caçando grandes herbívoros em ambientes de planícies e rios. Triceratops. O Triceratops é um dos herbívoros mais icônicos do final do Cretáceo. Impossível não reconhecê-lo por causa do seu escudo ósseo gigante na nuca e dos 3 chifres impressionantes no rosto. 2 deles ficavam acima dos olhos e podiam passar de 1 metro de comprimento, usados tanto para se defender de predadores famintos quanto para disputas territoriais. Ele pesava até 12 toneladas e tinha um bico córneo forte, ideal para triturar plantas duras. Esse gigante andava em bandos pela América do Norte e batia de frente com o Tiranossauro Rex sem medo. Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex dispensa apresentações, sendo o rei indiscutível do imaginário popular. Esse predador do final do Cretáceo combinava força bruta com sentidos apurados. Ele tinha uma das mordidas mais poderosas entre os animais terrestres, capaz de quebrar ossos facilmente com seus dentes do tamanho de bananas. Seus braços eram ridiculamente curtos, mas compensados por pernas musculosas e uma visão binocular excelente para caçar. Chegando a 12 metros de comprimento e pesando mais de 8 toneladas, ele dominava a América do Norte com passos pesados e uma imponência incomparável. Majungasauro. O Majungasauro era o terror isolado da ilha de Madagascar no final do Cretáceo. Esse carnívoro de tamanho médio, com cerca de 7 metros de comprimento, tinha pernas curtas e robustas e um focinho largo com um pequeno chifre no topo da cabeça. O que mais impressiona na sua história é a evidência científica de canibalismo. Marcas de dentes de Majungasauro foram encontradas nos ossos de outros indivíduos da mesma espécie, mostrando que na falta de comida eles se alimentavam uns dos outros. Ele compensava os braços minúsculos com uma mordida firme e insistente. Alossauro. O alossauro foi o grande predador do período Jurássico, dominando as terras da América do Norte muito antes do T-Rex surgir. Com cerca de 9 metros de comprimento, ele era ágil, tinha braços fortes com 3 garras afiadas e 2 pequenas cristas ósseas acima dos olhos. Sua tática de caça era brutal. Estudos indicam que ele usava a mandíbula superior como um machado, golpeando as presas para enfraquecê-las. Como vivia em uma época cheia de saurópodes gigantes, há grandes chances de que os alossauros caçassem em grupos para derrubar alvos muito maiores que eles. Giganotossauro. O Giganotossauro foi um dos maiores carnívoros terrestres que já existiu, superando o T-Rex em comprimento com seus impressionantes 13 metros. Vivendo na atual Argentina durante o período Cretáceo, ele tinha um crânio enorme, mas um cérebro proporcionalmente pequeno e comprido. Seus dentes eram feitos para fatiar carne, e ele usava sua cauda longa para manter o equilíbrio perfeito enquanto corria atrás de suas presas. Esse gigante provavelmente caçava os maiores herbívoros do mundo, os titanossauros, agindo como o verdadeiro caçador alfa das terras sul-americanas. Diplodoco.
O Diplodocus representa perfeitamente os gigantes de pescoço longo do período Jurássico. Esse saurópode impressionava pelo comprimento, chegando a atingir 30 metros da cabeça à ponta da cauda. Grande parte desse tamanho vinha do pescoço esticado e da cauda extremamente longa, que terminava fina como um chicote e servia para defesa contra predadores. Ele tinha dentes em formato de estaca na parte da frente da boca, usados apenas para arrancar as folhas das árvores sem mastigar. Para processar tanta comida, ele engolia pedras que ajudavam a triturar a vegetação no estômago. Acrocantossauro. O acrocantossauro chama a atenção pela sua estrutura física peculiar. Esse carnívoro do início do Cretáceo norte-americano tinha espinhas alongadas nas vértebras que iam do pescoço até a cauda, formando uma espécie de crista ou corcova muscular baixa. Essa estrutura servia para exibir força, regular o calor ou ancorar músculos poderosos. Com cerca de 11 metros de comprimento, ele era o terror dos grandes herbívoros da sua época. Suas pegadas fossilizadas sugerem que ele era capaz de perseguir ativamente bandos de saurópodes por longas distâncias. Velociraptor. O Velociraptor real era bem diferente daquele mostrado no cinema. Ele tinha o tamanho aproximado de um peru grande e o corpo totalmente coberto por penas. Mas não se engane pelo tamanho. Ele era um predador ágil e inteligente do deserto da Mongólia no Cretáceo. Sua principal arma era uma garra retrátil em forma de foice em cada pata traseira, usada para perfurar pontos vitais das presas. Ele caçava animais de porte pequeno e médio, e contava com uma cauda rígida que funcionava como um leme perfeito para fazer curvas fechadas em alta velocidade. Carnotauro. O Carnotauro é um dos dinossauros mais bizarros e fascinantes. Seu nome significa touro carnívoro, devido aos 2 chifres robustos acima dos olhos. Ele viveu na América do Sul e tinha pernas longas e musculosas, feitas para correr em altíssima velocidade em linha reta. Em contraste, seus braços eram os menores e mais inúteis do mundo dinossáurico, sem função aparente. Seu crânio era alto e curto e sua pele tinha fileiras de pequenas saliências ósseas. Ele era um caçador veloz que apostava no elemento surpresa para capturar presas ágeis. Mapusaurus. O Mapusaurus era outro gigante carnívoro que habitava na Argentina no período Cretáceo. Parente próximo do Giganotossauro, ele chegava a 12 metros de comprimento. O detalhe mais marcante sobre o Mapusaurus é que os fósseis de vários indivíduos foram encontrados juntos no mesmo lugar. Isso sugere fortemente que eles tinham comportamento social e caçavam em bandos bem organizados. Essa estratégia era essencial, já que eles compartilhavam um ambiente com o Argentinossauro, um dos maiores herbívoros da história, que só poderia ser derrubado com esforço coletivo. Anquilossauro. O anquilossauro era um verdadeiro tanque de guerra biológico do final do Cretáceo. Seu corpo era totalmente coberto por uma armadura de placas ósseas e espinhos fundidos na pele, protegendo-o até nas pálpebras. Se um predador tentasse atacá-lo, ele se abaixava para proteger a barriga macia. O toque final de sua defesa era uma pesada clava óssea na ponta da cauda, que ele balançava com força suficiente para quebrar as pernas de um T-Rex. Ele era um herbívoro pacato e rasteiro, que preferia evitar problemas, mas sabia como terminar uma briga. O Utahraptor era o verdadeiro gigante da família dos raptores, deixando o Velociraptor parecendo minúsculo. Vivendo no início do Cretáceo na América do Norte, ele chegava a 5 metros de comprimento e pesava quase meia tonelada. Ele era robusto, forte e possuía uma garra em forma de foice colossal em cada pé, que passava de 20 centímetros de comprimento. Coberto de penas e incrivelmente forte, o Utahraptor conseguia derrubar presas muito maiores do que ele. Sua combinação de peso, agilidade e armamento natural o tornava um dos predadores mais letais de sua época. Therizinosauro. O Therizinosauro parece uma criatura saída de um filme de ficção. Esse dinossauro do final do Cretáceo tinha as maiores garras do reino animal, que podiam atingir até 1 metro de comprimento e pareciam foices gigantes. Apesar do visual assustador de carnívoro, ele era um herbívoro pacífico. Ele usava essas garras imensas para puxar galhos altos de árvores e rasgar cupinzeiros, além de intimidar predadores. Ele tinha um pescoço longo, uma barriga grande para digerir plantas e o corpo coberto por penas, sendo um dos animais mais exóticos que já pisou na Terra.